Eu Acredito em Unicórnios, estrelado por Natalia Dyer e Julia Garner. Falando sobre esse filme, gente, a minha Natalia Dyer, a minha Nancy de Stranger Things, fazendo filmes conceituais antes de ser uma estrela do cinema. Mas, gente, esse filme ele fala sobre aquela transição entre a infância e tipo aquela pré-adolescência pra adolescência e vida adulta, sabe? Só que aí, gente, eu gravei esse vídeo já, tá? Só que eu acabei de gravar 15 minutos de vídeo, mas eu percebi que o gravador aqui, meu microfone, meu Holyland, não estava captando o som. Tá me incomodando, esse enquadramento está me incomodando, galera, deixa eu arrumar. Enfim, gente, eu gravei um vídeo de 15 minutos e o meu microfone não captou o som. Então aqui estou eu para falar novamente. Acredito que eu vou falar melhor, então se vocês estão sendo abençoados, se clicaram nesse vídeo. Eu sou Amanda Las Casas, eu sou uma atriz e uma estudante de cinema que está começando a trabalhar nesse mundo. Então, eu faço comentários sobre filmes que eu assisto também. Mas tá, esse filme ele marca exatamente a transição entre essa infância, essa adolescência infantilizada pra adolescência mais adulterada. Então, a nossa querida Nancy, ela é uma guria super reprimida, oprimida, assim, porque ela é rejeitada pela mãe e abandonada pelo pai. Inclusive, gente, eu tô obcecada pelo rascunho, eu mostrei no outro vídeo. O rascunho desse filme, desse vídeo, tá muito bonitinho. Mas a nossa protagonista é rejeitada pela mãe e abandonada pelo pai, então a gente começa a ver o filme no aniversário dela, onde ninguém se lembra, ninguém dá parabéns pra ela, só a amiga dela, vulgo a Julia Garner, que essa atriz da Julia, ela fez Hora do Mal recentemente, estava nos cinemas, e ela é muito boa. Enfim, e essa Julia Garner parece ser uma pessoa mais vivida, mais descolada, e elas são super amigas, e elas vão pra uma pista de skate, e a nossa Nancy, desculpa, a última vez que eu faço isso. E aí a Nancy, ela vê o metaleiro do Discord ali na pista e ela se apaixona. Ela fala, he's kinda cute, sabe? Inclusive, esse foi o primeiro filme que eu assisti sem legendas, tá? Super na maestria aqui no Duolingo. E eu queria falar, antes de voltar pra história, que a fotografia me lembrou muito de Paris, Texas, que é um filme super cult. Eu vi no cinema, que eles lançaram em 4K, assim. Mas é um filme super cultíssimo. Eu não sei nem opinar sobre esse filme de tão cult que ele é, mas a fotografia é bem parecida. E tem stop motion, né? Eu, como uma Tim Burton girl, amei o stop motion, porque eu sou viciada em stop motion e é uma arte muito trabalhosa. Mas enfim. E aí ela vê esse roqueiro aí, metaleiro do Discord, e ele chama ela pra sair. E nessa que eles vão sair, mais à noite, eles vão pra uma festinha, ele dá um beijo nela. Primeiro beijo. Não sei como é que foi o primeiro beijo de vocês, mas pra mim não foi tão fantasioso quanto eles, né? Mas teve essa quebra, assim, de mundos, de realidade, tipo, nossa, talvez a vida não seja só jogar videogame. E falando em videogame, esse filme é o mais Life is Strange do mundo, cara. Se você jogou Life is Strange, esse filme é pra você. E tem 1h20 de filme, 1h15. É muito tranquilo de assistir, se você não gosta de passar muito tempo olhando pra algo. Eu gosto muito desse metaleiro que aparece, por quê? Porque esse metaleiro é muito realista. E a Nancy, a nossa personagem principal, ela é muito, muito fantasiosa. Então a gente tem uma gangorra, né? Uma gangorra entre o realismo e a fantasia, que são esses dois personagens dialogando. E a gente vê muitos conflitos. Por quê? Porque eles começam a se apaixonar e eles resolvem fugir, mas eu já falo sobre isso. Porque antes deles fugirem, né? Após o primeiro beijo dela, ela sai da boate e vomita, né? E volta pra casa e cuida da mãe dela, que a mãe dela é uma cadeirante e tal, e o pai dela abandonou-as. Nossa, que poético. Então, galera, ela chega na escola pra Júlia, né? E conta ali pra Júlia que ela saiu com o cara, e daí a Júlia, super desenrolada, já fala: então você virou mulher? E aí ela fala: não, a gente quase é Nancy, né? E a gente mal se beijou, mas foi o melhor beijo de todos. E a gente vê que a nossa protagonista precisa dessa aprovação quando ela beija a Júlia pra mostrar o quão bom foi o beijo, entendeu? Ela quer mostrar na prática mesmo ali pra Júlia como foi bom, pra ela se sentir pertencente, talvez. Mas o filme não foca muito nisso. Agora, pulando pra quando os dois, né, o metaleiro do Discord e a Nancy fogem, a gente vê que tem essa gangorra do realismo e da fantasia, mas ele também, tipo assim, eu acredito que ele seja mais velho que ela,
Mas ele não é velho, ele é um adolescente também. Ele tem as ilusões dele, ele fala que eu vou trabalhar, daqui a 5 anos eu vou estar fazendo tour com a minha banda. E ele também tem uma história triste, que o pai dele batia nele e na mãe dele. A gente também vê que ele se deixa levar pelas fantasias, ele toca guitarra na perna dela, às vezes. E como ela é muito fantasiosa, ele entra no universo dela, mas isso cansa ele, porque ele é um cara real. Então, às vezes, ele é brutalmente honesto com ela e isso fere totalmente o interno dela, porque ela é uma guria super fantasiosa e lidar com a realidade é algo difícil. E quanto mais você lida com a realidade, mais você perde o seu quê imaginativo. Mais você perde a sua imaginação. E eu sou uma pessoa, agora falando sobre mim, né? Eu sou uma pessoa com a imaginação extremamente fértil. E eu trabalho em ambientes artísticos, né? Eu trabalho em teatro. Eu estudo teatro, eu estudo cinema. E eu vejo que nesses lugares tem as pessoas mais corrompidas pela rotina, mais corrompidas pelo realismo e poucas pessoas imaginativas como eu. Isso me preocupa. Qual que será o futuro da arte, entendeu? Porque se mesmo nesse meio existem pessoas que estão tão possuídas pela realidade humana, como que a gente vai fantasiar para as pessoas saírem, né? Porque quando eu vejo um filme, eu não gosto de... Eu não sei você, gente, eu não gosto... Não é que o drama seja ruim, drama é maravilhoso, mas eu adoro ver um filme tipo Kill Bill, Pobres Criaturas, até mesmo Scooby-Doo, pra sair da minha realidade, entendeu? Eu não gosto dessa coisa do realismo. O realismo é muito sem graça. Eu gosto de ser imaginativa e fantasiosa. Por isso até que eu me identifico com essa personagem, um pouco. Deixa eu arrumar o enquadramento. E aí, nesses momentos que eles fogem, tem momentos muito, muito que dá pra perceber, nossa, vocês são dois adolescentes que... Gente do céu! O meu celular resolveu desviver, mas voltando para o assunto, a gente vê, né, durante essa viagem, tem vários momentos deles que eles se deixam levar pelo momento, pela imaginação, que eles imitam cowboys, que ela sobe num celeiro, mas ele também, ao longo dessa viagem, ele também solta umas pedradas, assim, reais, que fazem a nossa protagonista ficar, tipo... Não, ó céus, o mundo não é assim. E ela não consegue encarar o real. Isso dói profundamente no peito dela. Entendeu? Ela não consegue. É tipo eu não consigo, eu tenho dificuldade na cadeira de realismo do teatro. Eu não consigo ser real. E conforme a viagem vai escalando, é como se a nossa protagonista tivesse um nó na garganta. Porque ela não consegue falar o que ela pensa. E quando ela fala o que ela pensa, o cara não enxerga ela como real. Porque também dá pra ver que esse metaleiro, ele não leva ela muito a sério, né? Apesar, porque ela já é meio fantasiosa. Aí o cara, quando ela tenta ser real, o cara já não leva ela a sério. A relação deles é bem yin e yang, né? Só que eles não conseguem ter esse equilíbrio entre os dois. São pessoas totalmente diferentes, né? Dois idiotas em um relacionamento, basicamente. E aí, galera... O dinheiro começa a acabar. Não fica explícito isso no filme, o dinheiro tá acabando. Ninguém fala isso, mas a gente percebe, né? Pô, os dois jovens ali fugiram de casa sem nenhum trabalho, da onde que eles estão tirando renda? E na medida que o dinheiro começa a acabar, a gente vê que eles começam a se acabar também a longo prazo, assim. A gente vê que antes as imaginações que eram divididas, os pensamentos que eram conjuntos, agora são contidos, né? Eles são mais, tu pra esse lado e eu pra esse lado. Porque antes eles faziam guerras de comida em restaurantes. E agora ele compra 2 comidas e ela não pode simplesmente pegar a comida dele também e dar uma provinha. Ele fala, não, essa é minha comida e essa é a tua. Tu come a tua e eu como a minha. A gente percebe que existe uma divisão geográfica entre os dois. Existe uma divisão física entre os dois ali. Nem os pensamentos mais são conjuntos. Não tem mais as fantasias de cowboy e os pensamentos na montanha e os momentos de beijo. Aquilo ali se desconectou. E isso começa a doer nela e nele. E ele não consegue perceber isso. E ela tá atormentada por esses pensamentos. Completamente atormentada. E agora, falando sobre os unicórnios, que é o título do filme, os unicórnios, eu interpretei que o unicórnio é como se fosse ela. É como se ela fosse esse animal mitológico, bonito e gracioso, e até ela falar que as virgens, elas não conseguem mais domar os unicórnios. E eu não sinto que foi depois que ela perdeu a virgindade, né, porque tem esse momento, que ela parou de domar o unicórnio. Eu sinto que ela começou a parar de ser esse unicórnio ao longo do tempo. Que ela começou a perder
É como se o unicórnio fosse a criatividade dela, a imaginação dela. Eu tenho um unicórnio bem forte dentro de mim, né? Eu posso dizer aqui que eu sou um unicórnio. Mas ela começou a parar de acreditar neles ao longo dessa quebra, dessa viagem. Essa viagem mudou tudo na vida dela. E ela pede pra voltar e ele não aceita. E ele acha que ela tá sendo precipitada, que ela tá traindo ele. Não traindo, né? Mas traindo no sentido de se negando a viver o que ela quer. E antes, o unicórnio, que era algo presente no dia dela, porque o unicórnio aparece também em stop motion. Agora o unicórnio, uma coisa que era presente a todo momento, só aparece nos sonhos. Ela precisa literalmente se desconectar do mundo real pra poder ver o unicórnio. E ao longo do escalamento do filme, agora um spoilerzinho, o unicórnio entra em guerra com o dragão, que seria ele. E eu não vou contar quem vence essa guerra. E eu não vou contar o final desse filme. Assistam. Gente, sério, é um filmezinho de 1h10. É interessante. Tem no YouTube pra assistir, se você sabe dos ingleses. Eu já tomaram spoiler aqui do próximo vídeo. Mas esse unicórnio, ele vai se enfraquecendo. E a nossa personagem também vai se enfraquecendo. E quando a viagem acaba, ela volta pra casa e tem que encarar a realidade de cuidar de uma mãe cadeirante. A fotografia fica cinza, fica sem graça. Não tem mais aqueles flashes e aquelas luzes. E toda aquela loucura, aquele deslumbre visual que a gente observa no começo do filme. E a vida adulta é realmente muito chata. A gente percebe isso, como, agora ela é uma adolescente adulta, que saco. E eu acho que ela sempre foi, no fim, mas ela encarava aquilo de uma forma mais bonita. Ela teve que passar a encarar a vida adulta de uma maneira mais feia. Então, antes do final, o último ato dela é revelar as fotos da viagem como se fosse a esposa morta dela. E ela pendura assim na parede, como eu tenho os meus pôsteres pendurados. E não sei se vocês já passaram por isso, de vocês terem um dia tão bom com os amigos de vocês, ou com o cônjuge. Cônjuge é casamento, né? Com o namorado ou com os amigos e falar, nossa, eu nunca quero me esquecer desse momento na vida. E vocês fazerem desenhos e vocês tentarem fazer de tudo, pegar, sei lá, uma flor que tu viu no dia, uma pétala, uma rosa, comprar algo que tu vai fazer tu se lembrar daquele momento tão bonito. Eu não sei vocês, gente, mas eu sou muito nostálgica. Imagina quando eu tiver 70 anos, quem eu serei. Mas enfim, gente, eu tenho muita saudade de vocês, das lives, eu tô pensando em voltar. E não é por falta de querer, é só porque eu tô muito ocupada, eu tô muito engajada nos meus projetos. E eu vou voltar na ativa. Eu até parei de assistir filme pra poder estudar filme, mas eu creio que as coisas vão normalizar até final de maio. Muito obrigada pela atenção de vocês e assistam um filme. Esse filme é muito interessante. Eu achei muito legal. Beijos, até o próximo vídeo.